Em Mateus capítulo 24, eu não sei se vocês se lembram, quando Jesus estava saindo do templo e ele disse que, em verdade, eu vos digo a vocês, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém. O versículo 3 diz: E enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram até ele em particular. Dize-nos quando essas coisas acontecerão e o que acontecerá, quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Então vocês podem ver que há duas perguntas que eles fizeram a Jesus. Eles perguntaram a Jesus quando essas coisas acontecerão, sobre as coisas que Jesus disse no versículo anterior, a destruição de Jerusalém e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Então, quando Jesus falou sobre o que aconteceria com Jerusalém, tudo o que ele disse tem dupla aplicação. Aplica-se à destruição de Jerusalém e se aplica ao fim do mundo. O que aconteceu com Jerusalém é um tipo do que acontecerá no fim do mundo, porque Jesus profetizou e todas as suas profecias tiveram dupla aplicação, o que significa que se aplica à destruição de Jerusalém e se aplica ao fim do mundo. Então eu quero que vejamos, na verdade, deixe-me dizer isso, o que aconteceu com Jerusalém é verdade. É um tipo do que vai acontecer com o mundo, mas o que aconteceu com Jerusalém foi apenas uma pequena escala, o que significa que o que está por vir é ainda de uma magnitude muito maior. No livro O Grande Conflito, página 622, Ellen White diz que, em muitas vezes, o caso de que o tempo de angústia é uma antecipação maior do que na realidade o é, mas isso não é verdade para a crise diante de nós. A apresentação mais vívida não pode atingir a magnitude desta crise. Então, o que você está dizendo? Que a crise diante de nós é de uma magnitude tão grande que não podemos descrever ou esperar o que está por vir, porque não importa qual alta seja nossa expectativa, a crise vai exceder nossa expectativa em sua grandeza e magnitude. Então eu quero que vejamos algo sobre o que o profeta diz sobre essa questão de Jerusalém e sobre o fim do mundo. O Grande Conflito, página 36, o profeta diz que a profecia do Salvador a respeito da visitação dos julgamentos sobre Jerusalém terá outro cumprimento. Vamos fazer uma pausa. Então ela disse que as profecias do Salvador a respeito de Jerusalém, ou melhor, a visitação do julgamento sobre Jerusalém terá o quê? Um outro cumprimento. Mas não sobre Jerusalém. Vamos olhar para a citação. Ela diz que as profecias do Salvador, ou a profecia do Salvador, sobre a visitação dos julgamentos sobre Jerusalém, deve ter outro cumprimento. Agora escutem o que ela diz, sobre a qual sua terrível desolação foi apenas uma tênue sombra. Vocês viram o que ela está dizendo? Que o que aconteceu com Jerusalém é apenas uma tênue sombra da visitação dos julgamentos que estão por vir. Vocês estão me seguindo? Agora vamos continuar. Deus me deu isso, algumas semanas atrás. Eu não sei como eu fui levado ao Grande Conflito. Este não é meu livro devocional, mas é para ele que minha mente foi direcionada. E diz, na fé da cidade escolhida, podemos contemplar a perdição. Agora observem, que Jerusalém é um tipo que podemos contemplar. A perdição de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisoteou sua lei. Escuros são os registros da miséria humana que a terra testemunhou durante seus longos séculos de crime. O coração adoece, a mente desmaia na contemplação. Agora façamos uma pausa. Observem. Ela está simplesmente dizendo, quando pensamos no que aconteceu no passado, nossa mente pode se tornar, quando pensamos no que aconteceu, nossas mentes podem quase desmaiar, como quando consideramos os crimes, o mal que aconteceu antes, mas escutem o que ela diz. Terrível tem sido o resultado de rejeitar a autoridade do céu, mas uma cena ainda mais sombria é apresentada na revelação do futuro. O que está por vir, um tempo mais sombrio. Nada pode se comparar ao que está por vir. O registro do passado, a longa procissão dos conflitos e revoluções, a batalha dos guerreiros, os ruídos confusos e vestes com sangue rolando,
O que são estes, em contraste com os horrores, os terrores daquele dia, quando os espíritos restritivos de Deus serão retirados dos ímpios, não mais irá conter a explosão da paixão humana e satânica. O mundo então verá como nunca antes o resultado do governo satânico. Amigos, isso está diante de nós. Vocês viram o que está diante de nós? Algo maior do que abateu sobre Jerusalém. O que aconteceu com Jerusalém foi uma tênue sombra. Vamos continuar. Segunda testemunha. Monte das Bênçãos, página 120, parágrafo 2. O profeta diz que a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final, que dominará o mundo. Vocês podem ver isso? As profecias que recebem um cumprimento parcial na queda de Jerusalém têm uma aplicação direta aos últimos dias. Estamos agora no limiar de grandes e solenes eventos. Uma crise está diante de nós, como o mundo nunca testemunhou. Então vocês podem ver novamente, ela está enfatizando que o que aconteceu com Jerusalém é novamente, ela diz, um símbolo da ruína final que virá sobre o mundo. Agora eu quero que vocês vejam o que sobreveio a Jerusalém. É isso que eu quero que vejamos, o que veio sobre Jerusalém. Eu quero que vejamos o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 7. Eu quero que vocês vejam o que Ezequiel profetizou. Agora, a propósito, lembrem-se que somos informados no livro Testemunho para Ministros, página 445, que o que foi mostrado a Ezequiel, João também teve esta revelação mais surpreendente. Então, João e Ezequiel viram exatamente o mesmo selo, o selo que foi dado aos 144.000. Portanto, Ezequiel é um livro profético. Ezequiel 9 é o selamento. Ezequiel 8, o que aconteceu em Ezequiel 8? Adoração ao sol, adoração ao domingo, a lei dominical. Então, Ezequiel 8, lei dominical. Após a lei dominical, o selamento começa em Ezequiel 9. Mas o que acontece antes da lei dominical, o que acontece nas fronteiras da lei dominical, é Ezequiel capítulo 7. Ezequiel 7 retrata os eventos do mundo, pouco antes da implementação da adoração ao sol, pouco antes da adoração ao sol, pouco antes do selamento. Ezequiel 7, vamos ler o versículo 1. E diz, além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus à nação de Israel, eis que o fim está chegando, e se abaterá sobre os 4 cantos da terra. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus, eis que a desgraça é chegada, um castigo jamais imaginado está a caminho. Versículo 6, e o fim chegou, chegou o fim em toda a terra. O que foi enfatizado que nós estamos vivendo em Ezequiel capítulo 7, o fim. A lei dominical no capítulo 8, Deus enfatizou que o fim chegou. Mas, Senhor, quais eventos devemos ver que indicam que o fim chegou? Eu quero que vejamos quais eventos devemos ver que o fim chegou. Agora, o versículo 5 fala sobre angústia. Fala sobre uma crise no verso 7, mas eu quero que pulemos para baixo, para o versículo 15. O verso 15 nos dará uma imagem das coisas que devemos ver no mundo. O versículo 15 diz, eis que a espada já está desembainhada do lado de fora da cidade, e dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo tombará o fio da espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela doença epidêmica. Pergunto a vocês, com base neste texto, não estou estudando tudo o que fala sobre guerra, espada, fome e pestilência. Pergunta, onde vocês veem as mesmas coisas mencionadas em outro lugar na Bíblia? Guerra, pestilência e fome? Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24. Minha pergunta agora é esta. Estou perguntando a vocês, com base em Ezequiel capítulo 7, que pronuncia ou vem antes de uma lei dominical, e Mateus capítulo 24, verso 7, nação contra nação. Haverá fome, pestilência e terremotos em diversos lugares. Este é o princípio das dores. Pergunta, estou perguntando isso a vocês. Esta parada. Vemos fome aqui. Onde está a fome? Em que frase? Qual palavra? Fome. Fome. Fome.
Com base em Jesus, com base em Ezequiel, agora lembrem-se de que cada um dos antigos profetas falaram para seu tempo e mais para o nosso tempo, que impõe o que o profeta disse a nós. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338. Então, o que Ellen White está dizendo quando lemos os antigos profetas? Muito do que eles escreveram se aplica mais a nós hoje, agora. Estou sugerindo a vocês com base nas profecias. Talvez vocês não tenham visto, mas estou vendo claramente, estou vendo fome, com falta de alimento. Quando há fome em um lugar, isso leva à fome. Em uma cidade, especialmente em Jerusalém? Sim. Então, o que estou dizendo? Jesus profetizou sobre a fome em Mateus 24. Ezequiel 7 profetiza sobre a fome. Eu quero que vejamos na sombra de Jerusalém que havia fome. Se havia fome, é apenas uma tênue sombra da fome que está por vir. Vamos ver. Estou lendo O Grande Conflito, página 31, parágrafo 2. E diz: terrível foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém, quando o cerco foi retomado por Titus. Quando Titus cercou Jerusalém, o que aconteceu? E agora todos os horrores da fome foram experimentados. Pergunta: era Jerusalém um tipo de sombra do que está por vir no futuro? Pergunta: em Jerusalém era a fome. Ezequiel profetizou sobre a fome? Sim. Mas Ellen White vai nos dizer que foi apenas uma tênue sombra antes de prosseguirmos para o que Ellen White disse, que está por vir. E continua: uma medida de trigo foi vendida por um talento. Tão ferozes eram as dores da fome, que os homens comiam os couros de seus cintos e sandálias, e a cobertura de seus escudos. Grande número de pessoas saíram furtivamente à noite para se reunirem às terras selvagens, que cresciam fora dos muros da cidade, embora muitos fossem apreendidos e mortos com tortura cruel, e frequentemente aqueles que retornaram em segurança foram roubados dos que haviam coletado com tão grande perigo. A tortura mais desumana foi infligida por aqueles no poder para forçar do povo os suprimentos do que eles poderiam ter escondido, e essas crueldades não eram praticadas com pouca frequência por homens que são bem alimentados e que estão meramente desejosos de acumular um estoque de provisões para o futuro. Então, sim, vocês podem ver que os homens não se importavam com outros homens. Era apenas o que eles podiam obter para si mesmos. Apenas o que eles podiam obter para si mesmos. Lá, vocês podem ver a fome. Agora estou lendo isso novamente do livro O Grande Conflito, página 32, parágrafo 1. Ela diz: milhares pereceram de fome e pestilência. Do que milhares pereceram? Agora esperem, em que página estou lendo? Quando ela diz milhares pereceram de fome e pestilência, na página 31. O que na página 31? Ela disse todos os horrores do quê? Da fome. Então me ajudem. O que Ellen White disse sobre fome e escassez é o quê? Sinônimos. Ela diz escassez, e então ela usa outra palavra, ela usa fome. Página 31, escassez, página 32, fome. Milhares pereceram de fome e pestilência. E então ela continua dizendo que as dores da fome eram tão ruins que ela diz que a afeição natural parecia ter sido destruída. Maridos roubavam suas esposas, e esposas roubavam de seus maridos. Filhos foram vistos arrancando comida da boca de seus pais de idade. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se de uma criança amamentada dentro dos muros da cidade da perdição? Receba a resposta: pelas mãos das mulheres piedosas, elas cozinharam seus próprios filhos. Eles foram sua carne na destruição da massa do seu povo. O que era que seus pais estavam fazendo com seus filhos? Eles estavam comendo seus filhos. Agora lembrem-se, amigos, isso é horrível. O que o profeta disse? Que o que aconteceu com Jerusalém foi uma tênue sombra. Vocês sabem o que é uma sombra? Em outras palavras, que não há comparação com o que está por vir. Mas eu quero lhes fazer uma pergunta com base no que aconteceu em Jerusalém. Estou perguntando, era a fome deles e a escassez. Devemos então esperar que a fome e a escassez venham? Devemos esperar que venha. Agora minha pergunta é, quando deve vir? Quando? Hein?
Amém. Como você chegou a essa conclusão? Com base na Bíblia, que você obteve com base no que lemos em Ezequiel 7. That conclusion you got based on what we've read, Ezekiel 7. Diz isso, então a lei dominical em Ezequiel 8, então o selamento. O que a Bíblia, vamos ver que a Bíblia e Ellen White sempre se harmonizam, sempre se harmonizam. Olhem para esta citação, volume 5. Nós lemos esta citação inúmeras vezes, mas vamos destacar uma parte que não destacamos. Volume 5 de Manuscript Releases, página 305, parágrafo 4. Ela diz, na Índia, China e Rússia e as cidades da América, milhares, citação anterior, Jerusalém, milhares pereceram de escassez, milhares pereceram de fome. Agora estou lendo o que está por vir. Ela diz, na Índia, China e Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de quê? De quê? De escassez e fome. Em que tempo a profetisa está dizendo que vai acontecer? Vai haver escassez e fome. E o que vai acontecer com a fome? As pessoas vão morrer. Ela diz, amigos, essa coisa é muito profunda. Os homens endinheirados. She says, friends, this thing is deep. The moneyed men. Os homens endinheirados, porque eles têm poder, controlam o mercado, eles compram a preços baixos tudo o que podem obter e então vendem a preços muito mais altos. Pausa. Vocês já ouviram falar de tarifas? Já ouviram falar? Ever heard of that? As tarifas. Se a América colocar tarifas sobre outra nação, significa para essa nação, para aqueles que vendem para a América, eles têm que vender a um preço que beneficie a América. Então, o que eu estou tentando dizer é que eles vendem a um preço mais barato para a América e a América obtém um grande lucro, por assim dizer. Vocês estão entendendo? Então eles obtêm a um preço baixo, mas eles vendem a um preço alto. Vocês sabem quem disse? Que ele disse que está colocando tarifas em todas as nações? Donald Trump. Ele disse que é a melhor palavra do dicionário, tarifas. Chegaremos lá. Eles compram a preços baixos tudo o que podem obter e então vendem a preços muito mais altos. Agora observem isso, amados. Observem isso. Isso significa fome para as classes pobres, fome para as classes pobres e resultará em uma guerra civil. E então haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Vocês podem ver a ordem dos eventos: fome, guerra civil, tempo de angústia. Vocês estão me seguindo? Fome, guerra civil, tempo de angústia. Salvation, civil war, time of trouble. Espero que possamos imaginar em nossas mentes fome, guerra civil e um tempo de angústia. Agora, fome. Agora, o que produz a fome? Com base na citação, o que produz a fome? Ok, sim. Sim, em termos modernos, nós podemos jogar tarifas lá. Glória, amém. Eles compram por taxas baixas. Vejam, eu deveria ter colocado clipes de Trump, onde ele fala de tarifas, que está colocando tarifas na China, na Europa, no Canadá. Ele disse que está colocando tarifas em todos os lugares. Sim, e isso levou à fome, e então levou à guerra civil. Isso é exatamente o que vai acontecer, uma guerra civil. Exatamente o que vai acontecer, exatamente. Agora, interessante, Trump está falando sobre tarifas. Agora vocês podem encontrar isso em todos os lugares. Tarifas. Cada palavra que Trump fala, tarifas, tarifas. Agora minha pergunta é esta. Nós temos a ordem dos eventos aqui. Eles compram as taxas baixas e vendem a preços muito mais altos. Então, um roubo, por assim dizer, um uso indevido de dinheiro, por assim dizer, opressão, que leva à fome, que leva a uma guerra civil, que leva a um tempo de angústia, que leva ao fim do tempo de graça. Agora, é isso que queremos descobrir. A guerra civil. Quem lidera uma guerra civil? O povo. As classes pobres, o povo. Isso é verdade. Agora sigam comigo. Muito obrigado. Guerra civil. E o que vem depois da guerra civil, com base na citação? Um tempo de angústia. Time of trouble.
Olhem para esta próxima citação. Enquanto eu estava olhando para isso em casa hoje, olhem para a próxima citação. Digam-me que vimos a guerra civil, tempo de angústia, guerra e depois tempo de angústia. Digam-me o que ela diz. Quem traz o tempo de angústia? Quem traz o tempo de angústia? Ela diz: os sindicatos serão uma das agências que trarão a esta terra um tempo de angústia como nunca houve, desde o princípio do mundo. Então, o que produz a guerra civil? So what produces the civil war? Qual grupo lidera a guerra civil que nos leva ao tempo de angústia? Os sindicatos. Vocês estão entendendo, amigos? Então pensem nisso, comprando a baixo custo e vendendo a preços altos. Vocês não acham que essa é a esfera sindical? Vocês não acham que eles vão se levantar para dizer nós fomos oprimidos como uma classe trabalhadora? Vocês não acham que eles vão liderar? Eles vão nos levar a um tempo de angústia. Agora, amigos, quando vocês ouvem greves, se você não viu greves, algumas pessoas morrem em greves. Isso se torna sangramento. Vamos continuar. Queremos olhar para o volume 7, página 84. Agora, eu intencionalmente coloquei essa foto aqui, Se vocês podem ver aquela foto, vocês sabem de onde é? Este é o nosso corpo de bombeiros, tombado e queimando. E diz, há anos o profeta diz, eu recebi uma luz especial de que não devemos centrar o nosso trabalho nas cidades. Por quê? Porque a turbulência e confusão que enchem essas cidades, as condições trazidas pelos sindicatos e as greves. Pausa. Os sindicatos provocam greves? Sim. Provaria ser um grande obstáculo ao nosso trabalho. Pergunta, com base nesta citação, onde a guerra civil afetará mais? Onde os sindicatos afetarão mais? Com base nesta citação anterior, diz que vai nos levar a um tempo de angústia, mas com base nessa citação, em grande parte, onde os sindicatos afetarão? As cidades. Novamente ela diz, eventos finais, página 23, parágrafo 3. Ela diz, os sindicatos são rapidamente levados à violência, se suas demandas não forem atendidas cada vez mais. Está se tornando que os habitantes deste mundo não estão em harmonia com Deus. Agora eu quero que façamos uma pausa e olhemos para os sindicatos. Vamos fazer uma pausa e olhar para os sindicatos, porque eles vão produzir a guerra civil. Eles vão nos levar a um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Vai haver fome, que vai ser produzida por comprarem por preço a baixo custo e vendendo a preços muito mais altos. Agora eu quero que olhemos para os sindicatos. Interessante, amigos, interessante. Vocês sabem, quando os sindicatos começaram a crescer em poder, é muito interessante, é em torno da 4ª geração. Muito interessante. Eu quero que olhemos para esse artigo e diz, os sindicatos, isso saiu em 14 de julho de 2024. Agora, ajudem-me. Os sindicatos figuram amplamente o encerramento da história desta terra. Sim, está cristalino no que estudamos, mas para que eles façam o que precisam fazer com base na profecia bíblica, eles devem ter poder, por assim dizer, força, por assim dizer. Sim, mas quando os sindicatos começaram a crescer em poder e em força, eu quero que vocês vejam o que diz. E diz, os sindicatos estão ficando mais fortes. O que isso significa para a economia dos Estados Unidos? Agora vamos ler este artigo e ver o que ele diz. Escutem, interessante, diz, em 2023, os Estados Unidos viram a onda mais forte de agitação trabalhista em décadas. O que diz aqui? Os sindicatos. Isso nos está dando a história dos sindicatos dentro da América. Em que ano a América viu a maior agitação entre os protestos trabalhistas com sindicatos em décadas? Em que ano? 2023. Muito interessante, bem na hora. Pontuado por greves sindicais de trabalhadores da indústria automobilística e atores.
Alguns analistas veem a absorção em atividades trabalhistas organizadas, sinalizando um renascimento em quê? Um renascimento em quê? No poder dos trabalhadores, após um longo período de declínio da filiação sindical e estagnação. Crescimento salarial. No entanto, outros alertam que o aumento das paralisações de trabalho podem ameaçar a resiliência da cadeia de suprimentos e a competitividade econômica. Então, o que eles estão dizendo? Em que ano eles veem os sindicatos americanos crescendo em poder? 2023. Vocês acham que isso é um erro? Que eles entrem em cena com tanto poder que eles entram em 2023? Amigos, eles chegaram na hora certa. Na hora certa. Agora, qual organização é a organização que apoia os sindicatos? Esta é a minha pergunta. Qual é o sistema? Ajudem-me, por favor. Pensem comigo, amados. Antes mesmo de eu ir e mostrar a vocês, um artigo, pensem comigo. Ellen White diz que os sindicatos serão uma das agências que trarão a este mundo um tempo de angústia como nunca houve. Pergunta: o tempo de angústia, que é o fim do tempo de graça, que é o fim do mundo, isso está certo? Sim. Ajudem-me agora. Qual outro sistema, além dos sindicatos, é amplamente utilizado no encerramento da história dessa terra? Qual sistema é amplamente utilizado? Testemunhos para Ministros 117, o papado. Então, se os sindicatos trazem um tempo de angústia e o papado é amplamente utilizado no encerramento da história desta terra, pergunta: se eu for e fizer uma pesquisa com base na inspiração, se a inspiração diz, se eu fizer uma pesquisa, devo ver um elo de conexão entre o papado e os sindicatos? Sim, eu deveria ver, porque a inspiração diz isso. link with the papacy and labor unions. Yes, I should see it because inspiration says it. E foi isso que eu fiz hoje. Eu fui e vi que a história do papado e dos sindicatos, eles estão juntos na história.